Você sabia que 99% dos seus problemas são causados pelo seu piloto automático? E você sabia que esse piloto automático é uma criação da sua própria falta de consciência sobre si mesmo? O meu querido Carl Gustav Jung resumiu essa realidade com uma precisão assustadora. Abre aspas. Enquanto você não fizer o seu inconsciente ficar consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Tente observar a si mesmo. Quando você reage imediatamente com agressividade, quando você rói as unhas por ansiedade, quando você come sem estar com fome para fugir da ansiedade, do tédio ou de uma frustração, quando você fala sem pensar e machuca alguém que não queria machucar, quando você age por impulso e depois sente um arrependimento, nada disso foi uma decisão realmente sua. Foi o piloto automático no comando. O piloto automático é um mecanismo que pode ajudar em algumas situações, mas você deixa ele comandar quase tudo o que você faz e você nem percebe que perdeu o volante e pulou para o banco do carona. E o mais chocante de tudo é que você está tão identificado com o seu piloto automático que você acha que ele é você. E por isso você não enxerga que o piloto automático está tomando as decisões no seu lugar. O seu piloto automático fala por você, come por você, toma banho por você, caminha por você, ele dirige por você, discute por você, ele faz sexo por você, ele assume o volante enquanto você fica adormecido no banco do carona. Você vive a vida totalmente inconsciente, como um robô, desacordado, mas acreditando que está acordado. Isso que você chama de eu, na verdade, é apenas um conjunto de condicionamentos repetidos, um programa igual ao de um computador, hábitos herdados da família, comportamentos mecanizados que você usa para sobreviver, opiniões e crenças absorvidas sem nenhuma análise mais profunda, medos sugestionados pela sociedade, desejos implantados pela mídia e pela cultura, reações automáticas repetidas de forma inconsciente todos os dias. Isso aí que você chama de eu, na verdade, é apenas um programa antigo rodando no momento presente, roubando a sua vida bem debaixo do seu nariz. E com esse robô interno, com essa programação automática, você acha que está decidindo, mas você está apenas repetindo padrões de forma inconsciente. Você acha que está fazendo escolhas, mas você está apenas reagindo. Você acha que está vivendo, mas você está apenas sobrevivendo. Agora vem um detalhe mais interessante. O seu piloto automático não nasceu com você. Ele foi sendo construído aos poucos pela sua falta de consciência de si mesmo. Quando falta consciência corporal, é o corpo que te comanda. Você vira escravo da sua libido, escravo do sexo. Você vive numa busca constante de prazer e de gratificação imediata. Você quer tudo na hora, não consegue esperar. Você tem compulsões comandadas pela gula. Você fica propenso a desenvolver vícios em substâncias, inclusive em açúcar. Você vira um animal programado para satisfazer impulsos, sem reflexão, sem direção, sem autocontrole. Quando falta consciência emocional, as emoções assumem o comando. Você tem explosões de raiva, você já não tem controle sobre as suas palavras nem sobre as suas ações, você tem ciúmes infundados, você tem inseguranças profundas. Você tem necessidade de atenção e de aprovação dos outros. Você tem carência e vira um mendigo de atenção e de afeto. Você vive à deriva como um barco sem leme num vendaval em alto mar, jogado para lá e para cá, totalmente perdido, sem rumo. Quando falta consciência mental, a mente vira um tirano. Você fala o que não devia, imagina tragédias, cria cenários de ameaça que não existem, acredita em tudo que pensa e julga sem compreender. Fabrica preocupações e desculpas, alimenta dramas totalmente desnecessários. E o pior, você se convence de que tudo isso é real. Esse é o seu piloto automático, a soma da sua inconsciência física, emocional e mental. O seu piloto automático é o guardião da sua inconsciência. Ele está aí para manter a repetição do que é conhecido, do que é velho. Ele está aí para evitar o novo, ele está aí para impedir mudanças e melhorias. E por que o piloto automático faz isso?
É porque o piloto automático é extremamente preguiçoso e cego. Amadurecimento exige esforço, tem que sair da zona de conforto. Amadurecer e evoluir é doloroso e dá trabalho. E como o piloto automático é preguiçoso e cego, ele não quer se esforçar, nem consegue enxergar que sem evoluir a vida vai ficar cada vez mais miserável, mais difícil e mais angustiante. É por isso que os seus problemas se repetem. É por isso que os mesmos tipos de relacionamento continuam te torturando. É por isso que você sabota os seus próprios planos. É por isso que você inventa desculpas e justificativas para não mudar. É por isso que você vive em círculos sem chegar a lugar nenhum. Não tem uma trajetória definida. O piloto automático, ele faz com que erros antigos reapareçam com roupas novas, com uma roupagem totalmente diferente, mas são os mesmos erros do passado. A vida inteira pode passar dessa forma. Dias idênticos, sem evolução, sem profundidade, apenas sobrevivência. E você acha que está tudo normal. Viver no piloto automático é confortável, mas te cobra um preço absurdamente alto. O piloto automático rouba a sua capacidade de escolher, ele rouba a sua liberdade, ele rouba a sua vida. O seu piloto automático te transforma num personagem secundário, num mero coadjuvante na sua própria vida. Olha só que audácia, olha só que absurdo. Agora, antes de falar é impossível mudar, faz uma pausa, respira fundo e observa. Essa voz falando é impossível mudar já é o piloto automático preguiçoso e cego gritando desesperado. Essa voz não é sua, porque existe uma solução muito simples para isso tudo. A chave está nas duas palavras: respiração consciente. Um jeito de respirar que era natural para você quando você era um bebê. E esse jeito de respirar é uma prática milenar de yoga chamada pelos hindus de respiração Ujjayi. E aqui no Brasil, a gente chama ela de respiração vitoriosa. E não é à toa que a gente chama ela de respiração vitoriosa. Quando você era um bebê, você respirava com o diafragma em vez de com o peito. Você usava a parte superior do nariz em vez da ponta do nariz para inspirar e expirar. Mas no que a idade foi avançando e começando a introduzir estresse na sua vida, sem perceber, dia após dia, você foi substituindo a respiração diafragmática por uma respiração peitoral superficial. Você foi parando de usar a parte superior do nariz e começou a usar a ponta do nariz para respirar. Esse jeito de respirar pode e deve voltar a fazer parte da sua vida. Esse jeito de respirar é a maneira mais eficaz de permanecer consciente durante o dia, de viver fora do piloto automático. Só quando você está consciente de si no momento presente é que o piloto automático perde todo o poder sobre você. E com a respiração Ujjayi, você fica ancorado no momento presente. O piloto automático fica amarrado no banco do carona. Agora é você que está no volante. Respiração Ujjayi, a respiração vitoriosa, é respiração consciente. Respiração consciente é presença plena, é reassumir o comando da sua vida, é você pegando de volta a vida que o seu piloto automático tinha roubado. É fora do automático que você sente o corpo em tempo real e reconhece nos músculos e na pele quando a ansiedade quer entrar. É fora do piloto automático que você testemunha suas emoções a partir de uma certa distância, antes que elas façam algum estrago. É fora do piloto automático que você observa os seus pensamentos a partir dessa distância, exatamente como quem observa o céu, sem se identificar com as nuvens. Quando isso acontece, você começa a enxergar quem você realmente é e não quem o seu piloto automático tinha te condicionado a ser. Viver consciente não significa controlar tudo. Controlar tudo é obsessão. E obsessão também é piloto automático. Viver consciente significa não ser dominado pelo corpo, não ser escravizado pelas emoções, não ser manipulado pela própria mente. Quando existe consciência, a mente deixa de ser tirana e volta a ser uma ferramenta muito útil. As emoções deixam de ser tempestades e viram uma bússola. O corpo deixa de comandar e passa a servir à sua vontade. Você começa a perceber antes de reagir,
começa a pensar antes de falar, começa a respirar antes de surtar, começa a escolher antes de cair nos velhos hábitos. Você começa a dizer não ao que não presta, começa a dizer sim ao que constrói. Sair do piloto automático é despertar para si mesmo e para o mundo. É como acender uma luz num salão escuro, onde você sempre saía trombando com os móveis e tropeçando no tapete. Você finalmente começa a enxergar, você finalmente começa a compreender, você finalmente tem livre-arbítrio. O piloto automático não precisa desaparecer, ele é útil para muitas coisas, mas agora ele vai mudar de lugar. De comandante, ele vai virar assistente. De ditador, ele vai virar ajudante. De ladrão da sua vida, ele vai virar um mero funcionário. Você finalmente vai sair do banco do carona e vai assumir a direção da sua vida. A vida muda totalmente quando você sai do piloto automático e começa a estar presente em todos os momentos do seu dia. A vida muda totalmente quando você para de ser um marionete do seu piloto automático. Estar consciente de si mesmo é o início da liberdade de verdade. E essa liberdade é o início da vida de verdade.